Trump pede anulação de indultos de Biden. O presidente dos Estados Unidos quer investigar indultados e critica perdão preventivo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Trump anunciou hoje então, em sua rede social, a Truth Social, a anulação de todos os indultos emitidos por Joe Biden no final de seu mandato. Quanto a se isso entra ou mesmo não em vigor, fica conosco, a gente já vai chegar ali, é um pouco mais complicado que isso. Mas isso inclui os indultos, ou em tese incluiria os indultos concedidos a membros do Comitê Seleto sobre o 6 de janeiro. Esse era o comitê que no Congresso investigava Trump, chegou mesmo a pedir o impeachment de Trump pelo 6 de janeiro. Segundo o presidente americano, os indultos foram assinados com um AutoPen, que é um dispositivo eletrônico, e por isso seriam inválidos. Ele também questionou a competência de Biden, falou que Biden teria um declínio cognitivo, etc., e que não estaria, então, capacitado a assinar isso. Nós temos aqui ao lado, então, a imagem da assinatura automática. O AutoPen é um dispositivo que replica a assinatura da pessoa, e aí tem a fala de Trump. A gente lê um trecho com vocês. Os perdões ao qual o sonolento Joe Biden deu ao Comitê Não Seleto de Bandidos Políticos, ele se refere ao Comitê do 6 de janeiro no Congresso dos Estados Unidos, e muitos outros estão aqui nulos, vacantes e não têm mais qualquer força ou efeito, por causa do fato de que foram assinados com uma AutoPen. Em outras palavras, Joe Biden não os assinou, mas de forma mais importante, ele não sabia nada a respeito deles. Esse é o cerne, então, da acusação que faz o presidente americano Donald Trump, e temos aí, então, a assinatura de Joe Biden, de fato, realizada pelo AutoPen. Trump também alertou que os membros do comitê estariam, então, sujeitos à investigação no mais alto nível. E ele falou sobre o assunto a bordo do Air Force One. Nós temos, então, o presidente americano Donald Trump a bordo do avião presidencial falando a respeito do assunto. Ele é perguntado sobre as ordens executivas e os indultos do ex-presidente são realmente nulos. Trump diz: sim, não é a minha decisão, vai depender das cortes, mas eu diria que eles são nulos, que não tem validade, porque o Biden não tinha ideia do que estava acontecendo e alguém estava usando uma caneta automática, um AutoPen, para assinar e dar perdões, conceder indultos. Por exemplo, só um exemplo, ao Comitê Não Seleto do 6 de janeiro. Fica então o que Trump disse a bordo do Unselect Committee, melhor dizendo, do Air Force One. Aqui ele falou Unselect Committee, deu uma salada aqui na cabeça. Mas o ponto é, pode ou não pode que Trump faça isso? As opiniões divergem, a gente traz aqui o que dizem juristas de diferentes matizes, na verdade o que diz um jurista alinhado a Trump e o que diz o precedente, a jurisprudência, o que veio lá atrás. Nessa mesma linha, então, o procurador-geral de Missouri, do estado de Missouri, Andrew Bailey, sugeriu que as ordens executivas de Biden, incluindo os indultos, poderiam ser inconstitucionais se realmente tiverem sido assinados com o tal do AutoPen. Ele pediu ao Departamento de Justiça uma investigação, também se o estado de saúde de Biden permitiria que ele tomasse decisões políticas radicais, como esses indultos, se isso foi tomado sem a aprovação dele. O governo Biden, os oficiais, até o momento da reportagem, até a hora que a gente está indo ao ar, ainda não se manifestaram. Agora, não está claro se seriam anulados ou não, e o próprio Trump falou ali a bordo do Air Force One que isso seria algo a ser decidido pela corte. As decisões anteriores da justiça americana sugerem que Trump não poderia fazer isso, não poderia, então, investigar os indultados. A gente tem aqui mesmo uma decisão que vem do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, vocês vão ver ela ao meu lado, e isso é uma coisa de um precedente lá atrás do governo Bush, em 2005. George W. Bush, então o Bush filho, também pediu uma consultoria jurídica sobre isso, e essa é a consultoria que ele recebeu de volta da Justiça dos Estados Unidos, falando que ele poderia, então, utilizar o AutoPen. E é um documento longo que a gente apurou aqui, vindo para o programa, são páginas e páginas, mas acabou sendo que a opinião da consultoria jurídica do governo americano argumentava que ele poderia utilizar o AutoPen, poderia autorizar a assinatura por terceiros. Também o Tribunal Federal tem uma jurisprudência sobre isso de 1929. O Obama também utilizou o AutoPen para assinar uma legislação em 2011. Agora, o porquê isso é tão relevante? Vocês vão ver ao meu lado agora algo que vem do Pew Research, e esses muitos gráficos cheios de números são basicamente índices de quantos presidentes e como deram atos de clemência. Nos Estados Unidos também tem aí uma questão quanto aos perdões ou indultos que são divididos entre os pardons, traduzido literalmente para perdão, que é como se o ato nunca tivesse acontecido, e tem outro tipo de ato de clemência no qual o presidente pode, então, estender a graça presidencial, pode anular as condenações do sujeito, que esse sim, Biden é recordista, que são, então, commutations, ou comutações.
O pardon apaga a condenação por completo, a comutação é como se o sujeito ainda tivesse cometido o crime, isso fica no registro, mas ele não precisa cumprir a pena é considerada transitada. Esse gráfico aponta que Biden cedeu mais de 4.245 atos de clemência, que é mais do que qualquer outro presidente na história do país, quando a gente soma esses dois tipos. Agora, mais importante que isso, muitos presidentes concederam esse tipo de ato de clemência quando eles entendiam que havia motivo razoável ou que pudesse haver perseguição política. Biden, também por entender a possibilidade de perseguição política sobre Trump, fez o que está no cerne dessa discussão. Ele deu perdões preventivos quanto a uma série de pessoas. Enquanto isso já existia antes na história dos Estados Unidos. De forma muito notória, na presidência do Gerald Ford, depois do escândalo do Watergate, saía Nixon, entrava Ford, Nixon renunciou e o seu sucessor, o Gerald Ford, já na largada do governo dele, dava um perdão preventivo ao Nixon. Ou seja, tudo o que aconteceu no período de tempo enquanto ele esteve na presidência, já se saiba ou não, já tenha se investigado ou não, é agora considerado indultado, perdoado, a graça presidencial foi estendida. Aquilo na época foi um escândalo. Mas, de forma notória, Biden foi um dos poucos presidentes, e o único em tempos recentes, ao que nos consta na apuração, a ter feito uma coisa parecida. Primeiro com o próprio filho, o Hunter Biden, ele estendeu um perdão de 10 anos preventivo ao filho, entre tudo o que aconteceu entre 2014 e 2024. Hunter estava muito perto da prisão quando isso aconteceu, ele poderia ser sentenciado. Há uma série de casos quanto a ele. As acusações vão desde o tal do laptop do inferno com tráfico de influência no exterior, envolvendo empresas chinesas ou ucranianas, a Burisma na Ucrânia, e a CEFC China Energy, que é uma empresa imensa na China ligada ao Partido Comunista Chinês. Mas as coisas se estenderam. Biden também temia que muitas pessoas, Liz Cheney, congressistas ligados então à investigação de Trump quanto ao 6 de janeiro, ou pessoas que Trump considerava traidores, Mark Milley, que foi o chefe do Estado-Maior Conjunto no governo anterior do republicano, o Dr. Anthony Fauci, que liderou a resposta pandêmica, havia muito temor na saída do governo Biden que essas pessoas pudessem sofrer alguma forma de perseguição. A gente lê aqui, eu leio da nossa apuração, então, onde estão os perdões preventivos, ou preemptivos, como também são chamados. O irmão do ex-presidente James Biden, o filho Hunter Biden, que já discutimos, figuras como o Dr. Anthony Fauci, o general Mark Milley, também envolvido nas apurações sobre o 6 de janeiro. Ao longo de 11 anos, qualquer delito para o Hunter perdoado. Isso foi quando ele estava muito perto de condenações, aquelas eram sobre posse ilegal de arma de fogo. Ele ter comprado uma arma sem ter revelado que ele era usuário de narcóticos no momento. Nos Estados Unidos ele poderia comprar arma, mas teria que ter revelado que era usuário de narcóticos, aí talvez não tivesse conseguido a compra. Anthony Fauci também é apontado pelos republicanos como uma pessoa que teve péssimas decisões durante a gestão da pandemia. Os democratas veem ele com muito bons olhos, mas fato é que ele se tornou uma figura polêmica, mesmo com acusações de que havia ciência de que através de uma organização chamada EcoHealth Alliance, ele estivesse ajudando a financiar pesquisa de ganho de função ou estivesse cedendo fundos do governo americano para pesquisas de ganho de função, são aquelas que tornam os vírus mais perigosos, no laboratório de virologia de Wuhan. Dias depois da posse, vale a pena a gente acrescentar, o Trump também revogou o Security Clearance, a proteção de segurança de Fauci. Melhor, não é o Security Clearance. O Security Clearance é para acessar informações sigilosas. Revogou a proteção mesmo de segurança de Fauci, que enfrenta ameaças de morte. Segundo o presidente americano, não é comum manter uma equipe de segurança vitalícia para ex-funcionários do governo. É outra questão que envolve alguma polêmica. Muitos ex-funcionários do governo Trump, incluindo o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, tinham equipes de segurança, se não vitalícias. Pelo menos, seguem até o momento, no que nos consta, por ameaças de morte vindo do exterior.